dizer uma coisa arriscada, que disse ao guarda, então manda-me embora. E o guarda já acho que não pode fazer. Mas e tudo isto ajudou a consolidar a questão do. Agora, outra questão é porque o Tereso e a escolha do Tereso. O Tereso é um camarada que tinha portado mal a polícia, mas que revelou, digamos, um sofrimento enorme por essa situação e que revelou uma grande disposição, digamos, de recuperar dessa fraqueza e de servir o partido. E é por isso que os prós e contras tinham. Ele no tribunal, portanto, afrontou o tribunal, isso mas também tornou mais difícil os carcereiros comerem isso. Ora bem, mas portanto, mas o Tereso, depois das suas investigações, foi-nos contando quais eram os estudos, os esportes, bem, e concluímos, não havia solução. Bem, e este não quando o Tereso tomou uma outra medida de uma enorme audácia e coragem. Portanto, perdido por mim, reparai que o Tereso estava na situação de um traidor. E a gente podia dizer, o Tereso está a servir o partido. Isso é uma coisa que não podia acontecer. Ele, aliás, é um camarada que não cometeu, a não ser uma pequena coisa, não cometeu o mais pequeno deslize ou inconfidente. Nesse aspecto extraordinário, mesmo os contactos, isto é, nós não tínhamos, nunca tivemos contacto físico com o Tereso, mas ele se cruzávamos caminhos do recreio, ou passávamos junto à nossa janela. O Tereso, nem o mais pequeno olhar, nem o mais pequeno gesto, nem à família. A não ser um dia, ele cruzou-se com umas camaradas, as camaradas estavam presas, estavam aqui mais ou menos no primeiro andar do lado oposto, mas o posto médico era deste lado, e ele cruzou-se com elas, algumas delas no Comitê Central, e ele concluiu que o Comitê Central deviam saber da polícia, e pescou-lhes o ouro. As camaradas ficaram atendidas, pediram uma entrevista ao diretor, dizia que não admitiam coisas daquelas. O diretor chamou o Tereso chamou-lhes disto e tudo e mais alguma coisa, que eles tinham era falta de ordem, arrasou as camaradas, o diretor também pôs umas pasadas em cima, ficaram ainda mais amigos, o Tereso arrasou as camaradas, e portanto, se fosse ora bem, mas, portanto, a fuga tinha sido dada por e o Tereso, como disse, por disse, foi ao diretor e disse que o Tereso estava quase para sair em liberdade. Sr. Diretor, eu vou sair em liberdade em pouco tempo, e então gostaria de trabalhar para a polícia. O diretor ficaram. Isso é fruta demais, e tal, seu passado, e tal, tenho que dar confiança a você. Mas isso. Portanto, chegaram mais ou menos a um acordo que o Tereso ficaria a trabalhar na cadeia. Bem, é nestes entretantos que o Tereso descobre o carro que lá está. Dizer aos camaradas que durante muito tempo, nós já viram que está aí, que é um Chrysler, nós durante muito tempo estávamos convencidos que era um Mercedes e que tínhamos fugido no Mercedes. Tem alguma razão porque ouvimos falar no Mercedes, tinha sido oferecido ao Salazar, havia um Mercedes, sinceridade. Esse Mercedes esteve em Caxias, não sei se é está ali, não, mas esse Mercedes estava num lado oposto, uma oficina que está aqui, que era só a FIB mexia no carro, não tinha chave de ignição, portanto não servia para nada, para nós. E o Tereso descobriu então aqui numa velha garagem esse carro, não está bem? E o carro, como estão a ver, potente, enorme, né? E foi o Tereso que nos propôs fugirmos do carro. Isto surgiu, como deveis calcular, uma proposta extremamente insólita. Né? Como é que um carro, ainda não, o carro não trabalhava sequer, né? Como é que um carro ia. Claro, como é que houve muitas fugas, saíram-se de noite, as muralhas, por isto e por aquilo, mas como é que se fazia sair um carro
do interior da cadeia. Uma cadeia que está completamente fechada. Além de que o carro é que tinha que ter connosco. Nós não tínhamos nenhuma possibilidade de ter com o carro. Nós só tínhamos, como já disse, saíamos meia hora por dia daqui, percorríamos este trajeto, passávamos aqui Pontuna e vinhamos para este recreio. Onde não podia ir nenhum carro. Mas os carcereiros também daqui foram generosos, né? E deram-nos uma grande ajuda, porque acharam que este fosse, apesar de rodeado de muralhas e de janelas por todo lado, acharam que isto já estava muito próximo da fronteira, que era pouco seguro, e em boa hora mudaram o nosso recreio para a parte mais interior da cadeia. Portanto, é uma espécie de um poço de altas muralhas rodeados de janelas. E, portanto, aceito o 13 pôs-se a tratar do arranjo do carro. Foi uma coisa com alguma complexidade. Ele pediu ao diretor para pôr o carro para arranjar. O diretor disse, é capaz disso? E tal. Lá o convenceu. E lá o convenceu a deixar pôr o carro a trabalhar. Ora bem, mas, portanto, resolvido esse problema, quando o 13 conseguiu pôr o carro a trabalhar, foi muito demoroso. O carro tinha um corpo de segurança que foi preciso descobrir, então já conseguiu. O 13 não era mecânico, era motorista, mas com umas conversas com o cunhado sobre carros, lá conseguiu fazer algumas perguntas e lá conseguiu descobrir o segredo do corte de energia do carro. E quando o 13 pôs o carro a trabalhar, o diretor nem queria acreditar nas competências do 13. Aqui também o 13 subiu, digamos, na categoria, na consideração do diretor. Tratava-se, portanto, de resolver o problema fundamental. É como é que se fez. Portanto, elaboraram-se as incógnitas às quais era preciso dar as respostas. A primeira questão era quem fugia. Nós éramos 10, mas tinha este problema que, na hora da fuga, não se sabia quem ia fugir por quê. Porque a maior parte deles estavam julgados. Eu acabei, portanto, fui julgado quase na véspera da fuga. Isso até foi uma cena caricata, porque eu já sabia dirigir. A minha mãe achou que eu devia ir ao tribunal bonito, mandou fazer um fato. Eu basicamente queria o fato, mas ela teimou que eu tinha que ir com fato. Lá, não sei já como é que foram tiradas as medidas, deve ter sido por sinais. Lá fez um fato, eu não lhe podia dizer que foi um fato, mas eu fui julgado 2 ou 3 dias antes da fuga. E, portanto, nós éramos 10, como já disse, podia-se de um momento para o outro e, por outro lado, as pessoas embaralhavam, dividiam, muitas vezes punham 5-5, portanto, era alguma programação. E nunca íamos para o recreio os 10, também sempre os 5, e às vezes juntavam todos, portanto, por acaso coincidiu tudo no melhor, na altura da fuga, estávamos 10 juntos, estava sempre aqui no quadro, camada de Magra, camada mais responsável, na sala onde ele estivesse, eram os que iam ser. Mas havia essa incógnita de quem é que ia fugir até ao fim. A segunda questão era como fazer chegar o carro ao único local possível, mas que o carro é que tinha que ter connosco, nós não podíamos, como já disse, nós saímos aqui, fazíamos este percurso e vínhamos aqui. Então o carro tinha que ir lá ter connosco. E só podia entrar de marcha atrás por uma razão muito simples, é que o carro não tinha espaço para manobra, além de não ter espaço no cacete, porque isto havia um janeiro aqui, outro aqui, e depois mais uns tantos, cá em cima. Mas o carro não tinha espaço para tinha que se manter a trabalhar, mas era impossível fazer manobras. Portanto, assentou-se que o carro tinha que lá ir e tinha que ser mais atrás, isso foi uma coisa que se assentou. Depois, como fazer sair o carro com presos, né, entrar no carro e fazer sair, visto que a partir daqui se tinha que percorrer este túnel, que é bastante prolongado, mais este, tinha que se entrar aqui neste fosso e depois
havia este portão. E havia um outro portão aqui. Este portão era de ferro e este a gente não sabia bem o que era. Ora bem, mas nós descobrimos que este portão de ferro, não aplicava muito para lá, né, só estava fechado durante a noite. Sabemos hoje, soubemos depois, que houve uma grande discussão entre a GNR e os diretores da cadeia, que a GNR defendia que este portão estivesse sempre fechado. Só que o diretor achava que isso era uma grande composição, porque ele utilizava este portão, porque aqui há várias oficinas, e decidiu, ele, era o diretor, que o portão só se fechava à noite. E, portanto, durante o dia estava aberto. O grande problema era este portão que estava sempre fechado. E aqui punha-se um outro problema, que era saber o que é que acontecia ao carro, né? Ao portão. E isso, tive aqui um papel particular, por isso eu não estava julgado, vim de pedir para ser julgado, e, portanto, já tinha o processo elaborado pela FII, mas formalmente, como fui julgado em tribunal militar, tive que ir ao tribunal militar para ser delegado, juiz, etc. Portanto, saí várias vezes, e até para o julgamento, aqui este portão. Nós não sabíamos da estrutura deste portão, sabemos hoje que é um portão de madeira grossa, chapeado, e este portão tinha, além de um GNR aqui, outro GNR aqui ao lado do portão, tinha dois ferros aí de 1 metro de altura, talvez enterrados no chão. Deviam estar. E eu, nas várias vezes que passei aqui, foram muitas, verifiquei que esses ferros nunca estavam no chão. Por vista, confiança dos GNRs, qualquer coisa, nunca vi, só podia acontecer, no dia da fuga, estar um menos preguiçoso, que eu tinha fazer este movimento, e, portanto, esses ferros nunca estavam enterrados no chão. Havia umas placas de cimento onde deviam enterrar, e, portanto, isso enfraqueceu a postura do carro. Mas o portão tinha que ser arrancado, isso não havia dúvida. A outra questão não era pequena, o que é que se ia encontrar para além do portão. E porquê? Porque as nossas famílias, para além de podermos, na casa de encontrar aqui um carro, era uma hipótese, se acontecesse, acontecia, mas mais grave é que as nossas famílias concentravam-se aqui para as visitas. Portanto, isto punha, e a gente não podia estar a dizer, vocês na segunda-feira. Isto era uma coisa impossível. Mas, portanto, qual era a solução? As visitas eram às 10 horas, portanto, a fuga tinha que ser a uma segunda-feira. Porquê? Porque o pessoal, na semana, portanto, à segunda-feira, vinha mais tarde, portanto, havia menos pessoal. Não é? Tinha que ser depois da hora da reunião e tinha que ser a uma hora em que, com grande probabilidade, não tivessem lá as nossas famílias. A segunda-feira era um dia muito morto em visitas, porque normalmente as visitas das famílias eram fim de semana, portanto só pessoas residuais estariam lá à segunda-feira, e portanto tinha que ser uma segunda-feira. Ora bem, mas nós nunca sabíamos a hora de irmos para o recreio, que era uma questão, um handicap. Né? Sabíamos, os carcereiros meia hora antes diziam preparam-se para o recreio, mas umas vezes era às 9, outras vezes era às 10, mas as tais rotinas. Eles deviam ter uma escala, portanto aquilo ia variando, de vez em quando, lá. Portanto, nós acertámos na Muxixa, marcámos na segunda-feira, dia 4 de dezembro, e de facto confirmou-se ser o recreio às 9 horas. Portanto, eram 8h30, eles vieram-nos dizer, preparem-se para o recreio, já sabíamos como é. E portanto foi feito, estava tudo combinado com o 13, portanto combinou-se, o 13 foi informado. O informado aqui é claro, foi informado, porque nós correspondíamos todos os dias, todos os dias. Portanto, ainda por cima, isto é tudo muito moroso, nós, como só saímos da sala uma vez por dia, isto tinha que ser quando saía da sala. Portanto, tínhamos que deixar a mensagem, o 13 tinha que ir buscar, né? Eu tinha que esperar depois que a sala adormecesse para ele nos responder, porque ele estava no meio dos rachados, portanto, tinha que esperar que estivesse todos a dormir. Portanto, isso é tudo muito moroso, a gente fazia uma pergunta, o 13 respondia, mas isto eram 48 horas, deve haver, para responder a tudo isto. Eles utilizavam nessa altura telemóveis, coisas. A outra questão era qual era a reação da GNR. Isto era uma coisa evidente, que a GNR ia assistir, desde o primeiro momento ao último, né,
Portanto, claro, aqui os generais estavam armados, os generais estavam ali em face de lei. E, portanto, reparai que aqui está um general, aqui está outro, depois havia aqui uns tantos por cima, bem, tudo isto íamos passar por vários deles. Portanto, aqui, obviamente, contávamos com a surpresa, um insólito, não é só surpresa, é um insólito de uns fulanos que se metem dentro de um carro para ele. E digo já que demoraram bastante tempo a perceber que tinha fio no carro. Sabem que aquilo era brincadeira? Despesa. E por último, era a grande questão, e se o carro não fosse mesmo blindado? Porque sobre isso, havia a informação que era, mas não fosse. Porque o carro, certo e seguro, que é uma coisa que tínhamos acertado, como certo, o carro ia ser bom. E, portanto, isto, como digo, esta resposta era uma resposta que só podia ser. Nós, como já disse, estávamos aqui, porque esta fuga tem várias peripécias. Nós estávamos aqui na sala chamada Sala 2. Éramos 10 presos, eram 8, e tínhamos também um pardal, porque a sala era composta de 10 presos e um pardal. E a história do pardal tem uma situação muito curiosa por isto. Nós, naquela altura, estas salas não tinham vidro, eram janelas tipo a meias, altas, mas não tinham vidro, só tinham grades. Eram coisas grossas, mas não tinham. Eram janelas abertas com grades. E normalmente, frente à nossa janela, estava um general. Normalmente estava ali de serviço, um general. Neste fosso. Né? E, portanto, em princípio, generais, não lembro nunca ter havido mais gesto, conversa com general. E este não quando, um dia, passou aqui renta a este muro, um general, que era inverno, com um capote, estendeu a mão e deixou-nos ficar um pardal. Passou, não disse nada, deixou só, deve ter caído. Bem, claro, nós, o pardal não voava, pegámos no pardal, adotámos o pardal, arranjámos uma caixinha de algodão, já não me lembro como é que se arranjou arroz, dávamos água ao pardal, mas o pardal tornou-se um fator da divisão do coletivo. O pardal ia connosco para o colégio, andava no bolso, o cabral andava no chão, corria e tal. E tornou-se um fator de divisão porquê? Porque o pardal foi crescendo e começou a sujar. Portanto, sujava os livros, sujava as camas, as fronhas, portanto havia os amigos do pardal e os inimigos do pardal. Aquilo era uma discussão interminável sobre o pardal e tal. E este não quando o pardal voava para a cabeça, para os ombros. Nós estávamos a falar de uma sala habitada, mas não. E um dia houve um camarada que estava à janela, lá fora, lá dentro, e o pardal voou da cama extrema de uma das camas para colocar o pardal, justamente, a certa altura parecia já que tinha noção de que estava preso. Porque de tantas e tantas horas havia uma vigilância, nós tínhamos que pôr assim junto às camas, de cada um, os bailicos, e o próprio pardal às vezes estava ali. E então o pardal voou para a cabeça do camarada, mas ainda lançado, e saiu para a janela. E aquilo deu-se um fenómeno curioso. Faltou-lhe qualquer coisa. Deu um mico, desapareceu um mico. E mesmo os que eram aqui pardal, isto não quando veio o guarda trazer-nos o pardal. Portanto, o pardal não voava, ficou neste fosso, portanto o GNR ou o guarda agarraram, portanto vieram-nos trazer o pardal. O pardal já era conhecido, então o pardal foi adotado pelo coletivo, né? Estabeleceu-se a unidade partidária, né? assentou-se a tapar os cobertores e com jornais, para o pardal. Não sei se o pardal foi adotado. Mas quando se marcou a fuga, fazer o pardal. Então, entramos em negociações com os camaradas para adotarem o pardal. Na casa do diretor, o diretor esteve de acordo. As camaradas que eram mais, não eram assim tão amigos. A primeira coisa que, já sobre a hora,
Primeira coisa que fizeram, perguntaram se o pardal se já. E claro, nós mandamos pardal. É ceadíssimo. Mas por acaso não foi preciso, porque o pardal fugiu à nossa frente. Na véspera, o pardal fez a mesma coisa, voou, e dessa vez já não apareceu, e lá foi. E foi à nossa frente, e portanto esperemos que tenha corrido bem para o pardal como correu. Ora bem, portanto, no dia da fuga, portanto, foi marcada, como já disse, foi marcada para segunda-feira, 4 de dezembro, era no pressuposto que o recreio ia ser cedo, como aliás foi feito, não nos enganamos. O 13, portanto, antecipadamente tinha sido informado que se marcou o dia 4, né? Combinámos o sinal para o dia, porque ele tinha que confirmar que nós íamos para o recreio, portanto, não podia começar a operação sem ter a certeza que nós íamos para o recreio. Portanto, no dia, depois de termos sido avisados, fizemos um sinal para tudo. Né? O 13, malandro, uns dias antes, já sabia que íamos fugir, convidou o diretor, na segunda-feira, para ir dar um passeio de carro, para o diretor experimentar a guiar o carro, né? Portanto, aquilo ainda deu maior confiança para quando o diretor lá chegou já, não havia carro. Bem, mas quando já tínhamos todos tudo assente, as tarefas distribuídas, porque havia várias tarefas em relação à questão do carro, isto mesmo, na véspera, há um camarada que teve um desabafo, não mais do que isso, mas suficientemente audível, né, que disse isto: vamos ficar todos num palitério. Aquele que tinha uma bomba, o camarada era um camarada responsável, né, portanto, sensato. Né. Havia ali um camarada que tinha a ideia que íamos morrer todos. Aquilo não era uma coisa que se ouvisse e que não se ligasse. Não se podia, pois. Portanto, o camarada que é. E bastava haver um para ter essa ideia, isto tinha que ser discutido. Lá se começou a discutir, e passou-se tudo em revista, e o coletivo decidiu, coletivamente, que se mantinha. Claro, o risco era ser, mas aqui valia a pena. Lá está. Portanto, no dia de manhã, aviámos a falar, mantivemos todos naturais, a roupa que andávamos no dia a dia, cada um passou a noite à sua maneira, como vejo calcular, porque não íamos propriamente para uma festa no dia seguinte, eu costumo dizer, tínhamos uma tensão serena, mas deves calcular, não íamos para uma festa, havia uma série de incógnitos. Portanto, já disse que às 8h30 fomos informados, comunicou-se ao 13, e portanto, o 13 dirigiu-se à garagem para preparar as coisas, que era passar a gasolina dos carros da cadeia ao caixa, sabotar os carros da cadeia para depois não poder ir atrás de nós. Portanto, às 9h fomos para o recreio, como era normalmente, com a roupa interna, só não levávamos o pardal. Portanto, saímos daqui, os 10, íamos só fugir 8, já sabia. Portanto, fomos para aqui, percorremos este corredor, passámos aqui um túnel e viemos aqui para o chamado fosso interior, pronto, à espera que chegasse o carro, já sabíamos, portanto, como é que estava a entrar e como é que nos íamos servir. Começámos a jogar a bola, uma bola feita de trapo, a tirar uns para os outros, porque era a aula, o carro tinha que entrar mais atrás, e portanto ficaria no meio de nós. Isso, os carceiros já estavam habituados a ver o 13 andar com o carro. O carro nunca tinha ido ali. Então, o 13 exibiu o carro sempre aqui os treinos que fez foi neste fosso, portanto, nunca tinha ido ali. Né? Mas era habitual, os AMRs, toda a gente sabia que o 13 andava com o carro, e tinha se tornado normal o 13 ir à garagem, abrir a garagem, tinha a chave da garagem, e portanto, trazer. Portanto, quando já estávamos aqui, a tirar a bola dos para os outros, à espera do carro, fecho-lhe o cano, em vez do 13 aparece-nos aqui um carro. Isso sem saber o que é que é. Mas a única coisa que sabíamos é que estávamos à espera do Mercedes, para nós era o Mercedes, com o 13, e aparece-nos um carro de ti. Não sabíamos o que tinha acontecido a 13, portanto, coisa insólita. Claro, isso tem alguma razão, porque naquela altura estavam presos umas centenas de presos em Caxias, tinha havido muitas prisões no Alentejo, e portanto eles encheram
umas casas-matas, que são umas células subterrâneas que existem aqui, e portanto tinham aqui os presos, quase todos alentejanos, né? E foram buscar presos para interrogatório. Eles apareceram ali aqui. Bem, nós fizemos um basqueiro todo tamanho, tá? Queríamos o recreio, tínhamos direito ao recreio, criou-se ali um conflito com a PID e com o GNR e com os guardas, né? E lá conseguimos negociar que eles foram-nos meter, curiosamente, no sítio onde teve programada a outra fuga, e conseguimos negociar e arrancar que tínhamos o resto do tempo. E, portanto, isso foi uma das coisas que se comprometeram, só que uma grande parte do tempo se tinha escoado. Portanto, teria de ter, teve de meter o carro na garagem, né? E teve que certificar que nós tínhamos voltado ao recreio, um tempo precioso que tinha ido à vida. Portanto, ele certificou-se que nós tínhamos voltado ao recreio, foi a correr à garagem, buscar o carro, né? E entrou então aqui de marcha atrás. Uma operação extremamente difícil. O carro era praticamente da largura do túnel. Mas um túnel que é um túnel. E, portanto, o 13 lá foi, tivemos motorista, mas dificuldade, porque aquele túnel ainda disse nas valas, atrás, e quando o 13 já estava aqui e nós já víamos o carro, o 13 mete o carro uma roda na valeta. E o tempo a escoar, para chegar ao fim, o carro não arrancar, tudo no estado negro, como calcular. Acho que a gente já não jogava bola, já não sei, não é? O GNR ainda foi ajudar a 13 a tirar o carro da valeta. Portanto, o 13 lá conseguiu, também nervosíssimo, sabia que estava a escoar-se, né? O carro lá entrou, aqui, e portanto ficou aqui, nós de cada lado, e cercámos o carro, como estava combinado, e o Zé Magro deu a palavra-chave, que era golo, era o sinal para entrar no carro. Portanto, estava o 13, o carro teve sempre a trabalhar, o 13 sempre ao volante, e, portanto, dividimos em dois grupos, e havia, de um lado e do outro, dois camaradas que tinham a responsabilidade de abrir as portas, e eram os últimos a entrar. Só que nós vimos este carro, não sei, muitas vezes aqui neste fosso, é certo que vimos do interior, mas vimos aqui o carro, 13 exibia o carro para a gente se iniciar. Só que não sei porquê, o carro, como já viram, tem duas portas, e para nós tinha 6 portas. Portanto, havia um camarada que tinha que abrir uma porta que não existia. E além disso, isto tem importância, porque estava estabelecido quem é que ia, quem é que entrava de cada porta. Bem, houve ali uns momentos, a fração em segundos, e o 13 ainda disse, mas vocês querem fugir ou não? Não estava a perceber, sabia o que estava a passar. O espaço entre nós e o carro ocupou quase o espaço, para vocês verem, este GNR que estava aqui ainda me empurrou para o carro. Porque, de facto, eu fiquei encostado à espingarda, senti a espingarda nas costas. E ele empurrou-me para o carro. E, portanto, abriu-se, lá se abriu a porta, e então entramos todos pelas duas portas, e claro, não fomos sentados, né, porque entramos assim em frente, portanto fomos 6 em cima uns dos outros, assim, como se fosse uma lata, um farinho. O carro pôs-se a andar, né, este GNR calmamente, deixa eu tirar um sol, da frente assim para o nem passou para a cabeça que se ia fugir, né, dirigiu-se ao carro, o 13